Boa tarde, somos alunos do curso de Engenharia de Produção, Polo Tarumã, turma sábado à tarde, grupo ST1. O tema do nosso projeto é Clima, Ambiente e Sociedade. E o título é Influência dos fenômenos El Niño e Laninha no clima do semiárido da região nordeste brasileira. Para iniciar nossa apresentação, falaremos um pouco sobre esses fenômenos. O El Niño ocorre da seguinte maneira: com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e com o enfraquecimento dos ventos, que normalmente deslocam-se de leste para oeste, o Oceano Pacífico apresenta uma condição de temperatura homogênea. Assim, todo o Oceano Pacífico equatorial começa a aquecer. Com isso, haverá a evaporação com movimento ascendente, que gera a formação de nuvens. A diferença é que, ao invés de observarmos a formação dessas nuvens com intensas chuvas no Pacífico Equatorial Ocidental, vamos observar a formação das nuvens principalmente no Pacífico Equatorial Central e Oriental. Já o Laninha ocorre da seguinte maneira: com os ventos mais intensos, mais águas ficam represadas no Pacífico Equatorial Oeste, e o desnível entre o Pacífico Ocidental e Oriental irá aumentar. Com os ventos mais intensos, a ressurgência também irá aumentar no Pacífico Equatorial Oriental, e, portanto, virão mais nutrientes das profundezas para a superfície do oceano, ou seja, aumenta a chamada ressurgência do lado leste do Pacífico Equatorial. Por outro lado, devido à maior intensidade dos ventos, as águas mais quentes irão ficar represadas mais a oeste que o normal e, com isso, a água mais quente geram evaporação e, por sua vez, geram nuvens de chuva que geram a célula de Walker, que em anos de laninha ficam mais intensos que o normal, o que inibe e muito a formação de nuvens de chuva. Em geral, episódios Laninha, como os El Niño, têm frequência de 2 a 7 anos. Porém, têm ocorrido em menor quantidade que os Laninha durante as últimas décadas. Completando, os episódios de Laninha têm período de aproximadamente 9 a 12 meses, e somente alguns episódios persistem por mais de 2 anos. Outro ponto interessante é que os valores das anomalias de temperatura na superfície do mar em anos de Laninha têm desvios menores que em anos de El Niño. Ou seja, enquanto observam-se anomalias de até 4,5 graus centígrados acima da média em alguns anos de El Niño, nos anos de Laninha, as maiores anomalias observadas não chegam a 4 graus abaixo da média. Aqui podemos ver que na região do semiárido sertão nordestino temos grandes perdas hídricas em relação ao restante daquela própria região. Por exemplo, no estado do Piauí, a diferença chega a 200 milímetros por centímetro quadrado, enquanto na maior parte da região essa diferença não passa de 60 milímetros por centímetro quadrado. E em parte do litoral e sul daquela região, essa diferença chega a se inverter, com ganhos de até 60 milímetros por centímetro quadrado. Então concluímos que como pesquisando sobre esses fenômenos, que não podemos ter uma ação de solução para a ocorrência dos mesmos. Nossa solução para os problemas 1 e 2 consiste em mitigar os efeitos causados por eles nessa região, propondo os seguintes projetos visando uma melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem naquela região, englobando o tema Clima, Ambiente e Sociedade. Com todo o estudo definido e mapeado, conclui-se que, mesmo em anos desses fenômenos El Niño e Laninha, desenvolvendo-se um sistema de irrigação por gotejamento, onde temos um baixo consumo de água, mantendo a evapotranspiração do solo sempre dentro dos padrões normais, a produção agrícola é possível em toda a região Nordeste, sempre que seja possível a existência de água para o uso nesse sistema. Conforme o protótipo abaixo, pois o mesmo é de baixo custo para a instalação
e de fácil utilização. Todos podem utilizar, desenvolvendo e podendo produzir sempre. A utilização de cisternas é uma técnica bastante popular em muitas partes do mundo, especialmente em regiões áridas e semiáridas, que corresponde aproximadamente a 30% da superfície da Terra. A coleta de água da chuva foi inventada há milhares de anos. Segundo pesquisadores, existem reservatórios escavados desde 3600 a.C. Na década de 70, várias cidades da Índia tiveram nas técnicas de captação de água da chuva a solução para a sua produção agrícola e passaram da situação de importadoras a exportadoras de alimentos. Como se pode perceber, a captação da água da chuva tem se tornado uma medida estratégica para o desenvolvimento social e econômico das regiões semiáridas do mundo inteiro. Nesse sentido, no mandato do presidente Lula, foi elaborado o programa de 1 milhão de cisternas, iniciativa de uma organização civil que se tornou uma política pública. A cisterna de placa foi o modelo adotado pelo programa, que é uma tecnologia simples e barata, que é constituído por um reservatório de água com formato redondo, construído ao pé da casa, meio encravado ao chão, que capta a água da chuva do telhado dessas casas. O projeto prevê também um curso de gerenciamento de recursos hídricos com as famílias beneficiadas, para que aprendam a gerenciar de forma racional a sua água de beber e cozinhar, para que dure por todo o longo período da seca, que é estimado entre 8 a 10 meses. Este gráfico foi elaborado a partir de um censo realizado para verificar o número de pessoas que constituíam as famílias que viviam na região semiárida do Nordeste. Como mostra o gráfico, sua grande maioria é formada por 4 a 5 pessoas por família. Este gráfico apresenta a quantidade de litros de águas de chuvas que podemos captar num período de 12 meses, utilizando um telhado de 72 metros quadrados, que é aproximadamente de 24 mil litros, mais do que o suficiente para o consumo de uma família constituída por 5 pessoas, que está em torno de 16,800 litros, por um período de 8 meses, que seria o período médio de estiagem. Nosso protótipo final é a construção de cisternas. As cisternas apresentam diversas vantagens. Uma delas é a localização próxima das residências dos moradores. Assim, eles não precisam andar muito para retirar sua água. Outra vantagem é o baixo custo, tanto na sua construção quanto na sua manutenção, que, aliás, é de fácil realização e pode ser feita pelos próprios moradores. Além disso, a água das cisternas tem ótima qualidade, já que é mesmo que tem recipientes fechados e não tem contato com o ambiente externo. E é isso também que permite que a sua evaporação seja muito baixa. As cisternas não dependem do tipo de solo, podendo ser realizadas em vários locais do semiárido brasileiro. Aqui vemos a construção da cisterna. Aqui a armação da parede do reboco, e nessa outra foto vemos a cobertura da cisterna. Com isso, concluímos que não podemos mudar os efeitos do El Niño e do La Niña, mas podemos melhorar a qualidade de vida da população nos períodos de seca tão difíceis.